E nós vamos então hoje abrir nossas Bíblias, se você tem aí em 2 Reis, nós vamos ler alguns versículos lá, e o título da mensagem de hoje é Entre o ódio e a misericórdia, entre o orgulho e o milagre. É o título da mensagem nessa manhã. Se você tem sua Bíblia, nós vamos abrir em 2 Reis, no capítulo, primeiramente, 2 versículos no capítulo 8, e o versículo 12 e 13 da palavra do Senhor. Versículo 12 diz assim: Então disse Hazael, por que chora, meu senhor? Ele respondeu, porque eu sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael, pois, o que é o teu servo, este cão, para fazer tamanhas coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Os próximos versículos estão em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai agora, te enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 5.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também o rei de Israel a carta que dizia, logo chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar vida, ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Envia a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Para mim, essa história é uma história que retrata tão claramente o Evangelho no Velho Testamento. Ela é muito profunda, tão profunda que Jesus, ele narrou, ele comentou sobre esse homem chamado Naamã, o leproso, lá em Lucas capítulo 4. Ele disse, havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, e somente Naamã, o sírio, foi curado. Outra coisa importante que eu vejo nessa história é que, lá no Novo Testamento, existe uma mulher estrangeira que ela foi elogiada por Jesus. Ela era uma mãe, hoje é dia das mães, ela era uma mãe e ela tinha uma filha que estava possessa, possuída de demônios. E ela fez uma viagem até Israel para encontrar-se com Jesus, pedindo que Jesus curasse sua filha, que estava endemoniada. E Jesus, querendo trazer para nós uma revelação do coração daquela mulher, disse, mulher, eu não fui enviada somente não aos filhos de Israel. Eu não posso tirar do pão das crianças e dar aos cachorrinhos. Eu disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus, mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha está liberta. E sabe de onde aquela mulher era? Ela era da Síria, Ciro-Fenícia. E o que me chama a atenção nesta manhã é que nós temos aqui alguns personagens nessa história, e eu queria citar principalmente 2 deles, é que um dos personagens é Naamã, o sírio. Um sujeito, segundo a Bíblia que nós lemos, ele era um homem importante, um general, e um homem que dava grandes vitórias à Síria. Ele é herói de guerra, mas diz, porém, leproso. Então, imagina essa mãe, né? Eu não sei se a mãe dele ainda estava viva ou não, a Bíblia não diz, mas eu imagino uma mãe numa situação dessa com um filho desse, um filho que ao mesmo tempo é um herói, é um filho condenado à morte. Um filho que ao mesmo tempo trazia tanto orgulho para aquela mãe, mas trazia ao mesmo tempo tanta tristeza para aquela mãe. E eu imagino, no meio daquela sociedade, cultura pagã,
onde eles adoravam falsos deuses. Eu imagino se aquela mãe, quem sabe, como aquela mulher sírio-fenícia lá do Novo Testamento, também não levantou uma voz, um clamor ao Deus de Israel, em favor do seu filho Naamã, leproso, que está ali vivendo uma saga que fatalmente o levaria à morte. E, geralmente, naquela época, se fazia para um leproso um pré-funeral. Tamanha era a desgraça da doença, da lepra. Então, se fazia um pré-funeral, porque sabendo que aquele leproso ia morrer, ficava separado. A Bíblia diz lá em Levítico que, segundo a lei mosaica, o leproso, ele, após ser detectada a lepra no seu corpo, ele tinha que usar uma roupa esfarrapada e tirar e fazer eu não tenho cabelo, né? Mas ele fazia uma arruaça no cabelo para que ele pudesse ser reconhecido como leproso. E ele tinha que andar sempre à distância. E se alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: imundo, imundo! E as pessoas então sabiam que era um leproso, não podia se aproximar daquela pessoa. E aqui nós estamos vivendo, claro, uma outra realidade. Esse homem é sírio, e provavelmente ele estava no início da sua lepra, porque afinal de contas, ele ainda tinha acesso às pessoas, e agora descobriram, quem sabe, que era leproso. E eu fico pensando, porque aqui, nessa história, nós vamos deparar com decisões que as pessoas tinham que tomar, principalmente duas delas. A decisão de Naamã, a decisão dele se humilhar ou continuar no seu orgulho, a decisão dele ir para as trevas ou ir para a luz, a decisão dele ser curado ou dele se morrer. Ele tinha que tomar uma decisão. E, ao mesmo tempo, tem uma outra personalidade que eu queria falar sobre ela. Ela está no versículo 2. Diz aqui que as tropas da Síria foram até Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da esposa desse leproso. Agora eu fiz questão de ler o versículo 8, capítulo 8, versículo 12, para vocês entenderem a realidade do que era quando uma tropa síria entrava em Israel. Eu posso reler lá o capítulo 8, versículo 12, quando o profeta Eliseu, ele vai ungir Hazael, o rei da Síria. Então ele chega até Hazael e ele diz assim lá no versículo 12: eu sei o que tu has de fazer aos filhos de Israel. Olha o que ele diz, no versículo 8: você deitará a fogo as suas cidades, matarás os jovens à espada, esmagarás os pequeninos. Olha a atrocidade, a crueldade, a brutalidade desse povo. Olha o que ele diz: você vai matar os jovens à espada e vai esmagar os seus pequeninos. A crueldade era tamanha que pegavam bebês recém-nascidos de mães, pegavam pelas perninhas daquelas crianças, e eles pegavam e batiam a cabeça da criança numa pedra, numa rocha, e matava aquela criança, sem pingo de piedade ou misericórdia. Aí ele continua aqui: e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Vocês percebem a figura da maldade, da crueldade dos sírios. E nós vimos recentemente, eu acho que o ano passado, quando alguns árabes invadiram Israel. Quem se lembra aí, viu nas notícias? Esmagaram, mataram, destruíram, levaram cativos. Era assim e ainda é assim hoje. E aqui nós vamos ver então essa situação dessa segunda pessoa. A primeira é Naamã. Ele tem que tomar decisões na vida dele. Ele está diante de um dilema. Ele está enfrentando a morte. Ele não tem mais esperança. E, aliás, é como a palavra de Deus diz. Eu tirei esse versículo muito importante para nós essa manhã. 1 Pedro 1,24 diz: pois todo homem é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Assim é a glória humana. Nós hoje somos muito bonitos, né? Muito charmosos e muito elegantes, temos nossos status, mas de repente acontece algo que vai nos levar à morte.
E aqui está a situação desse homem, que ele está agora diante do dilema, e ele está agora ali. Aí tem essa segunda pessoa, que é esta jovenzinha. E lembre-se agora que ela foi vítima, ela foi, aliás, ela foi ela foi poupada e levada cativa e vendida. E ela caiu na casa do general da Síria, do comandante da Síria. E agora ela está lá naquela casa. Agora, ela provavelmente, segundo aí historiadores e professores do hebraico, ela deveria ter entre 10 e 14 anos de idade. E agora ela está lá naquela casa, lembrando do que os sírios fizeram para sua mãe e para o seu pai. Não é relatado na história, mas possivelmente eles foram assassinados e massacrados pelos sírios. Como nós vimos aqui no capítulo 8. Ela viu suas amiguinhas, quem sabe, seus amigos, sendo mortos a espadas. Ela viu crianças sendo mortas cruelmente. Ela assistiu tudo isso. E ela foi levada por alguns dias, andando a pé, até chegar na Síria, e caiu dentro da casa de Naamã. E ali ela está agora também diante de um problema, porque ela é uma pessoa traumatizada. Ela é uma jovem carregando no seu coração um trauma, uma dor. E agora ela também tem que fazer uma escolha. Ela tem que escolher entre o juízo e a misericórdia. Ela tem que escolher entre o ódio e o amor. Ela tem que escolher entre o perdão ou a revanche. Ela tem que escolher entre luz e trevas, entre bênção e maldição. Essa é a situação desses dois personagens aqui dessa história. E aí nós vamos ver que essa jovem, no capítulo 2, no versículo 2, ela, diante desse trauma, ela está servindo, ela é uma escrava, e ela começa a sentir o drama de uma casa, de uma mansão, de um palácio, onde tem móveis bonitos, onde tem uma cama king size, onde tem ar-condicionado, onde tem comida à vontade, mas não havia alegria. Conquistaram tudo, havia status, mas não havia alegria, não havia esperança, não havia nada. E aquela jovem agora, no trauma dela diário, de deitar, servir, trabalhar e deitar à noite no seu travesseiro, pensando no seu passado, pensando no que fizeram para ela, para os seus pais, para sua mãe. E ela vivendo aquele trauma, e acordava pela manhã para fazer seu trabalho, e lá estava a patroa, cheia de lágrimas nos olhos, e quem sabe os filhos ali daquele casal traumatizado, e a mãe tentando controlar a situação, dizendo, não, fica tranquila, as coisas vão mudar, e aquele Naamã glorioso agora está lá, à deriva, sabendo que vai morrer. E ela está diante do quadro, ela dorme, pensando no passado, e levanta assistindo um presente tenebroso. E ela tem que tomar uma decisão. Ela pode dizer, não, bem feito, Deus está punindo a Síria, começando pelo general. Ele merece isso, ele merece essa doença maligna e toda a sua família. Eu espero que todo mundo pegue a lepra dele e todos os sírios para pagarem pelo que fizeram pela minha família. Ela tem que tomar uma decisão do que fazer. E muitos aqui nessa manhã, quem sabe aqui estão aqui na igreja, ou quem sabe me ouvindo agora pela internet, você está também vivendo um dilema desse. Um dilema de ter enfrentado situações na sua vida, pessoas que feriram você, que te machucaram, que feriram sua família. E você deita no seu travesseiro pensando no seu passado, pensando em pessoas lá no Brasil, ou lá no México, ou lá em Portugal.
E você deita com esse trauma, com esse drama, e você acorda num presente onde Deus mostra para você coisas diferentes, e você fica sem saber o que fazer, decisão a tomar. E nessa manhã eu quero te dizer que aqui tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Tem uma mensagem de Deus para você que, quem sabe, está enfrentando um dilema na sua vida, uma doença incurável. Quem sabe você está enfrentando um drama e você não sabe o que fazer. Eu quero dizer, tem resposta para você de Deus nesta manhã. E aí diz a palavra de Deus que a jovenzinha, possivelmente ela pondera e ela pensa e ela diz: Deus, eu não consigo mais pensar na morte desse homem. Eu estou com uma tremenda dor, eu estou assim muito triste porque eu acabei amando esta família. Eu terminei amando os meus inimigos, aqueles que destruíram a minha família. Mas eu agora estou amando-os. Eu não estou conseguindo mais aquele sentimento de revanche, de ódio. E agora o meu coração está sendo transformado. E ela olha naquela situação, aquela casa, aquela mansão tão grande, tão santuosa, mas nada mais era do que uma casa funerária, cheirando a morte. E ela diz, olha, chama a patroa dela e diz, olha, se o meu Senhor for até Israel, lá na minha nação tem um Deus que pode curá-lo. Lá na minha nação tem um Deus que pode mudar a história dessa casa, dos seus filhos. Lá na minha nação tem um Deus que pode transformar tudo isso. Lá no versículo 13 ela disse isso. Ela é uma emissária de Deus. E é interessante nós notarmos aqui que Deus, Ele age de uma forma tão maravilhosa para trazer-nos até Ele. Você sabia que o maior problema que todos nós temos, não importa a nossa cultura, o nosso sexo, a nossa idade, o maior problema que Deus tem para tratar conosco é o nosso orgulho. A maior barreira que Deus tem para tratar com cada um de nós é o que está lá no nosso coração, que é a soberba. E aí está aqui a situação, e Deus envia então essa jovenzinha lá na casa de Naamã, cheio de trauma, cheio de dramas, cheio de problemas, e quem sabe Deus também tem enviado você em locais que você diz assim, meu Deus, eu estou tão cheio de problemas já, e você ainda vai enviar mais um para mim? É assim que Deus faz. Deus envia você para lugares, você às vezes, tanto trauma, tanto problema, e Deus ainda pode te usar a si mesmo. Para você fazer, para você falar, para você levar esperança a muitos Naamãs leprosos que estão nesse mundo afora. E aí diz a Bíblia no capítulo 3 que, então ele ouve, ela convence, olha para você ver, os emissários que Deus vai usando para falar com esse homem. O primeiro que Deus usa é aquela menininha de Israel, cheio de trauma. Aí a mãe, a esposa de Naamã, ela ouve a palavra daquela jovenzinha, e ela é uma menininha agora, pelo fato da graça, a misericórdia ter entrado na vida dela, ela está agora cheia do Espírito Santo, e ela agora tem poder para ser testemunha, não somente em Jerusalém, ou na Judéia, em Samaria, ou na Galiléia, mas até a Síria, até os confins da terra. E ela vai então e convence a mulher de Naamã. Agora Deus tem o primeiro, agora tem a segunda pessoa que Deus vai usar. Deus envia a esposa de Naamã para falar com ele. Uma mulher pagã. Mas ela foi impactada pelas palavras de fé daquela jovenzinha. Ela fala, meu amor, olha, chegou para nós a esperança. A jovenzinha lá, a escrava, que foi poupada. Ela disse que se você for lá em Israel, a sua situação vai mudar. E aí, o Naamã, então, o que ele faz? Ele vai até o rei da Síria. Ele era o general, mas ele tinha que ir até o rei para pedir permissão. E ele chega, rei, é o seguinte, é uma escrava lá de Israel, ela falou com a minha mulher, e a minha mulher falou comigo, agora eu vim falar contigo. Será que o senhor pode me dar aí dar um visto para que eu possa ir até Israel, atrás do Deus de Israel?
Aí diz a Bíblia, disse aqui continuando, se você quiser acompanhar comigo lá no capítulo 5, aí diz que o rei diz assim para ele, respondeu o rei da Síria, vai, anda, eu enviarei, ainda vou mandar uma carta para você ir até Israel. Aí olha para você ver, é interessante que ele vai levando uma carga com ele, né? Aí diz assim que ele, então, ele prepara aí no versículo 5, ele prepara 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele está levando agora aí uma grana muito alta, isso aí em dólares americanos era 5 milhões de dólares. Você pode fazer as contas depois, lá, fazer pesquisa lá na sua casa. Perguntar quanto que foi esses ciclos de prata aí, de ouro, as vestes fechadas. Dá 5 milhões de dólares. O sujeito ele estava doente, à beira da morte, mas tinha uma grana tremenda. Eu não tinha nem $200 para levar para o cara. E ele tinha 5 milhões. Tamanho era o desespero. Está vendo o que adianta? Você pode ter $1 bilhão. Quando chegar Bill Gates, Elon Musk, bilionários, chega na hora da morte, pode pegar todos os bilhões de dólares, que não vai acrescentar um minuto na vida. Porque nada nós trouxemos e nada nós vamos levar. Nu você veio para essa terra e nu você vai. E ele agora pega os investimentos dele, vai no banco, faz uma limpa, vai no RBC, vai no CIBC, vai no Scotiabank, vai tirando dinheiro. Eu tenho que dar um jeito, não posso morrer. E ele vai então levando essa carga aí de dinheiro lá para o profeta. Ele vai levando aqui 3 fardos com ele. O primeiro é a lepra. O segundo é a confiança nos recursos que ele tinha. E o terceiro, um coração não regenerado. E ele vai levando uma virtude com ele, a fé. Ele vai levando fé. E aí nós temos uma terceira pessoa, que eu não quero falar tanto, mas tem uma terceira pessoa que é o Eliseu. Eliseu é o profeta, ele é uma figura profética da santidade de Deus diante do pecador. Ele é uma figura profética da santidade de Deus diante de um pecador. Porque no versículo, se você acompanhar comigo, no versículo 10, diz assim que o Naamã, então ele chega com aquela comitiva, ele vai até o rei de Israel fala, eu não posso te curar, eu não tenho condições de te curar, quem sou eu para te curar? Mas o Eliseu estava sintonizado com Deus, porque aquilo tudo era um plano divino para trazer salvação a um homem pagão, e há tantos leprosos lá em Israel, mas o Senhor não cura ninguém. O Senhor vai lá na Síria, no meio de um povo bruto, um povo sem misericórdia, e o Senhor vai mostrar misericórdia para um leproso. Foi assim que Deus fez com muitos de vocês, fez comigo. Nós éramos brutos, perdidos, odiosos, mas o Senhor mandou, está mandando e vai continuar mandando mensageiros para que você volte para Ele, para que você o ouça. Ele mandou uma menina lá pregar para Naamã, para a esposa de Naamã, a mulher de Naamã, o rei de Naamã. E agora está aqui então o Eliseu. Sabe o que Eliseu diz? Olha o que Eliseu diz assim no versículo 10. Então Eliseu enviou um mensageiro. Olha, mais um mensageiro, já são 4. A menininha, a esposa de Naamã, o rei da Síria, e agora mais um mensageiro. Quantos mensageiros você precisa para ouvir Deus falar com você? Hã? Você já contou quantos mensageiros Deus já mandou na sua vida? Hã? E você está ouvindo? Aí diz aqui no versículo, olha para você ver, versículo 10. Aí o Eliseu fala, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo.
como eu disse, é uma figura profética da presença de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus. Ele não pode ter a conexão, o fellowship com o pecador leproso. É necessário, primeiramente, ele ser purificado, ele ser limpo, para estar na presença de Deus, em comunhão com Deus. Então Eliseu, ele diz, não, você vai, eu não quero nem te ver, vai lá e faça o que eu mando, aí as coisas vão mudar. Oh, vocês estão entendendo ou não? Amém? Então vamos continuar aqui. Aí diz o versículo 11. Então Naamã se indignou-se muito e se foi. Ou seja, ele vem para Israel, ele vai à casa do profeta, o profeta dá ordem para ele, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será limpa. E diz assim que ele se indignou muito, pois pensava que sairia, pensava ele consigo mesmo. Eu pensei que esse profeta sairia, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, faria todo um drama, um show, e aí colocaria a mão sobre a minha lepra e eu ficaria curado. O cara vai para a presença do Senhor, para a presença do milagre, no local do milagre, mas ele vai maquinando tudo na mente dele, pensando que seria do jeito dele. Mas lá em Isaías 55:8 diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, por gentileza, nesta manhã, apague tudo aquilo que não é do Senhor da sua mente. Aquilo que não procede do Senhor. Somente aquilo que é de Deus deve permanecer aí na sua mente. Então, Naamã, o que ele faz? Ele pega os seus cavalos, os seus cavaleiros e vai embora. E vai voltando para casa, sem seu milagre. E os mensageiros já são 4. E o cara está indo embora. Mas Deus não desistiu desse homem. Quer dizer, nesta manhã, Deus não desistiu de você. Nem de você. Nem de você. E nem de mim, glória a Deus. Nem de nós. Esse Deus é muito bom. A gente aqui não presta. Deus é bom demais, mas você é problemático. Deus é maravilhoso, mas você não é fácil. É difícil. Seu marido que eu diga. E sua esposa que eu diga. Não é, pastor Carlos? Aleluia. Aleluia. Deus não desistiu do homem. Aí olha para você ver o versículo 13. Aí ele diz no versículo 2, mas porventura não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Quanto mais, aí ele diz aí, não poderiam lavar-me e ficar limpo lá no Abana e Farfar? E voltou-se e foi com indignação. Sabe o que aconteceu com ele? A soberba dele matou a fé dele. Imaginou, o cara foi, pegou uma grana, esvaziou a conta bancária dele. Pegou o jumento, camelo, pegou uma comitiva grande, cheio de fé. Oh, aleluia! Minha vida vai mudar. Agora eu tenho esperança. Mas aí, o profeta, você vai lá no Jordão, o rio é feio, o rio é sujo, mas você vai ter que ir lá. No rio é barrento, você vai ter que ir lá e lavar lá 7 vezes, não quero nem te ver. Não, mas isso eu não faço. Os rios lá de Portugal, os rios lá no México, né? Muito mais bonito do que o rio de Jesus. Aí, meus queridos irmãos, no versículo 13, o Senhor levanta mais mensageiros para falar com o homem. Olha o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai. Olha como é que eles falavam com o sujeito. Ele não era mole, não.
para chegar perto dele, os subordinados tinham que chamar ele de pai. Entendeu? Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, acaso tu não farias? Se ele tivesse pedido para você sair de joelhos aqui de Mississauga até Scarborough, com a cruz nas costas, você não faria? Eu tenho certeza que muitos aqui hoje fariam isso. Se ele tivesse pedido para você ficar 10 dias de jejum, isolado num quarto, você não faria? Sim. Quanto mais, ele somente disse para você, vai, lava-te no Jordão 7 vezes e tu vai ficar curado. Foi somente isso que ele pediu. E isso matou a sua fé, destruiu a sua fé, destruiu o seu milagre. Você vai voltar com o seu dinheiro, com seus 5 milhões de dólares no bolso. Você vai voltar para o seu palácio. Mas você vai voltar com a sua doença. E você vai terminar no cemitério. Você não vai ter nada. Para e pensa. Põe a mão no seu coração. E diga, Deus, arranca de mim essa soberba. Eu preciso de força. O Senhor me deu fé, mas junto com a fé tem que ter humildade. E junto com a humildade tem que ter a obediência. Uma caminha com a outra. E aí, meus irmãos, diz no versículo 14, se você quiser acompanhar comigo, olha o versículo 14. É muito importante essa história, é uma história maravilhosa do Velho Testamento. Eu amo toda vez que eu vejo essa história de Eliseu. Porque no versículo 14, é muito profundo, quando diz assim, as duas primeiras palavras, então ele desceu. É muito forte. Então ele desceu do seu pedestal, desceu da sua soberba, desceu dos seus conceitos, desceu da sua religião, desceu de tudo isso. Ele desceu. Ele resolveu descer, porque tem que descer. Nós temos que descer diante da presença do Senhor, da glória do Senhor. A Bíblia diz que nós somos como a erva, tudo passa. Nós temos que descer, e diz que ele desceu no Jordão 7 vezes. Agora vocês imaginem ali a cena, ele se despindo, né, e pondo um short, e a lepra agora visível, ele cobria aquela lepra com o seu uniforme militar, com as suas medalhas, e com o seu poder, ele cobria tudo aquilo, e as pessoas olhavam, parecia um super-homem, mas lá dentro estava a lepra, e a gente quer cobrir as nossas deficiências, os nossos pecados, as nossas lepras, com o nosso status, com o nosso dinheiro, quem sabe com os nossos perfumes, e nós cobrimos tudo isso, e de repente nós temos que nos despir de tudo isso e dizer, Deus, olha realmente quem eu sou. Olha, meu Deus do céu, e me ajuda, e arranca de mim essa lepra. E aí ele desce, e eu imagino ele dando o primeiro pulo lá no rio, né? Arrumaram um lugar mais alto para ele, Naamã, dá o primeiro aí. E ele pulou na água, e aí ele sai da água, meio barrento, meio cheio de barro, e sobe novamente, e lá vai Naamã, e pai, vai a segunda vez, e o povo tudo assistindo lá, os soldados, né? Todo mundo vendo aquela expectativa, será que vai dar certo? Será que ele vai ser curado? E Naamã está lá, sabe-se lá o que ele estava pensando. Ele deixou tudo, que ele desceu. Aí ele sobe, quando chega no sexto mergulho, agora o sétimo. Aí todo mundo está...
E Naamã vai todo cheio de pereba, né? Lá na minha cidade tem um bar lá que chama o Bar do Pereba. Nome feio para um bar, né? Bar do Pereba. Eu fico imaginando o Naamã. Aí lá vai Naamã, o 7º mergulho, e ele pula com toda uma expectativa. Aí ele está debaixo da água. Aí os soldados todos na expectativa. Será que deu certo? Aí de repente... Naamã tira os barros assim, ó. Look that! Rosa, look. Look what happened to me, Pastor Wagner. Look. The Bible says, a Bíblia diz que a pele dele estava como pele de criança. Aleluia! Eu olho hoje para o espelho e eu me vejo, vou fazer 65 anos. E eu falo, meu Deus, mas o que aconteceu com a minha pele? Eu era tão bonito. Eu ainda sou bonito em Cristo, né? Mas aí eu fico vendo Naamã. Agora, o sujeito, eu não sei quantos anos ele tinha, mas se você acompanhar comigo aí, no versículo 14, a parte B do versículo, que a carne dele se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Agora, o interessante é você notar que essa palavra limpa aqui, ela está muito mais profunda do que simplesmente limpo de sua lepra, de sua doença, do seu exterior. Mas ele ficou limpo interiormente. Aleluia! Nós vamos ver aqui no contexto da história que interiormente Naamã ficou limpo. Porque diz aqui no versículo 15, voltou ao homem de Deus. Agora ele volta, não mais como um leproso. Ele volta agora, não mais como um orgulhoso e soberbo, mas ele volta agora com humildade, curado, sarado. E agora ele pode entrar na presença do profeta. Agora o pecador pode entrar na presença de Deus. Aí diz aí, ele voltou com toda a sua comitiva. Olha o que ele diz, agora... Eis agora, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, aceita um presente do teu servo. Olha a palavra que ele usa, igreja, no final do versículo 15. Agora já não é mais pai, já não é mais general. Ele diz assim, aceita um presente do teu servo. Toda a glória, tudo aquilo ficou para trás, porque ele encontrou a paz, ele encontrou a alegria, ele encontrou o contentamento, que tudo que nós procuramos nessa terra, em dinheiro, em diplomas, em estudos, em status, não dão. Você pode ter tudo isso, não tem problema nenhum, mas se você não tiver o Senhor Jesus Cristo no seu coração, não vale nada. Nada. Ontem o nosso querido, amado irmão, pastor Carlos Dana, que já foi leproso um dia, ele falou assim, pastor Adalto, como eu gosto de servir. É um ex-leproso. Para falar isso tem que ser um ex-leproso. Eu sou servo. Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Aí ele quer pagar o milagre dele. Ele diz, olha aqui, eu trouxe o presente para o Senhor e eu quero que o Senhor receba. Aí versículo 16 diz assim, porém ele diz, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada de ti. Estou para que eu aceitasse, mas ele rejeitou. Aí Naamã faz um pedido bem interessante. Olha, então deixa eu levar aqui 2 mulos cheios de terra em Israel, porque quando eu chegar na Síria, toda vez que eu for orar, eu vou pegar a terra de Israel e vou colocar aqui no terreno da Síria e vou me dobrar de joelho aqui, porque eu estou diante do Deus da terra de Israel. E aí interessante que Elias diz o seguinte para ele, olha, lá no finalzinho do versículo 19 diz assim, Elias lhe disse, vai-te em paz. Shalom! Quantos de vocês nesta manhã querem ir embora para sua casa hoje em paz? Deixando as suas mazelas, deixando ressentimentos e mágoas, soberba, altivez, deixando tudo isso e dizendo, Deus me cura da minha lepra. Deus me sara dos meus ressentimentos.
Deus, faça com que amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, na minha escola, eu possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Me coloca compaixão pelos centenas de leprosos que eu trabalho com eles. Em vez de eu odiá-los, amá-los. E falar para eles que existe um Deus que pode curá-los. E aí, continuando a história, ele volta para... Que horas são lá? 12:08, pastor. Aleluia! Glória a Deus! Aí, meus irmãos, nós queríamos falar duas coisas para vocês para terminar essa história. Tem mais dois muito importantes aspectos dessa história que eu gostaria de mostrar para você, que está aqui nessa história. Eu falei que tinha duas pessoas especiais, Naamã e a jovenzinha. Mas tem duas características dessa história, dois pontos dessa história muito importantes, que são os rios da história. Lembre-se, quantos rios tem nessa história? Quantos se pode me dizer? Quantos rios tem nessa história? Fala, minha esposa. Quantos? 3. A minha esposa é boa de Bíblia. 3 rios aqui. Tem o Farfar, o Abana e o Jordão. 3 rios. Ele foi até Israel, ele chegou à terra prometida, e o profeta mandou ele não para o Abana e para o Farfar. O profeta mandou ele para o Jordão. Mas ele insiste que Farfar e Abana era o local, porque a água era mais bonita, o rio era mais atraente, lá ele poderia ser curado. Esses 2 rios é o rio da sua própria convicção, ou da minha, ou da nossa religião que nós tínhamos no passado, ou que quem sabe você ainda tem, que não pode fazer nada para nós, que não pode mudar a nossa vida. Esses são os rios.